crianças morriam porque tinham diarreia e se desidratavam e morriam. E ela vem e ensina a fazer um soro caseiro e a criança sobrevive. Então, né, imagina quando a dona Maria Miguel vem para cá, a dona Misa, né? Mulheres tinham filhos praticamente só, a gente tem que ter uma mulher para auxiliar, né, que inclusive leva para casa e cuida e faz o parto, né? E ajuda nesse processo. Então, se fez uma diferença muito grande. Sim. Nós podemos fechar falando da importância dessas mulheres. Qual foi a importância delas, na opinião de vocês? Eu acho que a importância delas é nós estarmos aqui, falando sobre elas. Sim. A gente já mostra a importância delas nesse processo. Né? Nós estamos aqui destacando que o Bonabuiú não foi o Bonabuiú, não se tornou o Bonabuiú só por conta de homens. Ele é o Bonabuiú também, tão importante quanto para a formação dele, da cidade que a gente tem hoje, de mulheres. Né? As mulheres são importantes para a construção dele. Para a educação, para a saúde. Olha só, duas mulheres fortes que nós falamos que pertencem a um dos tripés da sociedade, né? Uma representante da educação, que era a dona Nil, e a dona Maria Miguel, né, na saúde também. Então, assim, quando a gente pega a educação, saúde, cultura, né, pegar a Banartes como referência, que é o símbolo dos símbolos culturais de nossa cidade, que a Lila foi uma das fundadoras, a Marília e a Anandinha, Maristela, né? que deram As mulheres, né? Mulheres. Praticamente adolescentes. Sim. Quando a gente realizou a Banartes. Que idealizam uma feira cultural numa cidade recém-emancipada. Fazia 6 meses que tinha sido emancipada. Ainda sem nem conseguir ainda, né, ter toda a estrutura que uma cidade deve ter. Mas eles se juntam um grupo de adolescentes, né, meninas, idealizam um projeto, colocam à frente, e essas meninas, acho que se eu não me engano, todas são filhas do Todas do Bonabuiú, do E Denotes. do Denotes, filhas do Bonabuiú, filhas de trabalhadores que do açude, né? De caçacos ou de outros cargos, mas a maioria de caçacos. Eu de caçaco, né? A Rose, a Orquideia, filha de um motorista do Denotes, a Marília e a Maristela de um funcionário da cooperativa, só a Nadina que era filha de agricultor lá do Muriá. Os demais... Então, caçaco, agricultor, motorista, né? E funcionário da cooperativa, que é outro ponto interessante quando eu estava fazendo minha monografia, que eu descobri através do meu orientador, que só aqui no Bonabuiú teve cooperativa. Que nenhum outro. Tanto que quando eu falei em relação à cooperativa, ele o quê? Ele falou, cooperativa, sim. Aí eu falei, só Luiz, ele era o responsável pela cooperativa, e ele falou, cooperativa? Eu, sim, a cooperativa que fornecia. Ele não existia, gente, cooperativa. Só para vocês verem. Aqui, a prova. Destruíram, gente, esse patrimônio aqui que tinha no Bonabuiú. Ali onde tem a delegacia de polícia civil e o fórum. Aqui era um complexo administrativo, pronto, só sobrou esse aqui é onde é a prefeitura. Existia do lado direito, daqui para lá, onde é a delegacia, tinha um almoxarifado seguida da cooperativa, um açougue com frigorífico e depois uma carpintaria. Do lado esquerdo, a prefeitura, e lá adiante, onde hoje é a creche e o Celestino, tinha uma oficina de carros pesados, máquinas pesadas, que era a mais bem equipada do estado do Ceará. E no final dela, ali pouco depois do Celestino, tinha uma casa de força que gerava energia para nós. Entendeu? Tudo isso foi cruelmente destruído. É uma violência patrimonial da nossa história, né? Então, e aqui é... Pronto, daqui é a cooperativa era essa, e aqui é o almoxarifado. Aqui, diga onde é. Onde é, Sabrina? A biblioteca. Mas tinha só o posto de saúde, que se transformou num anexo, né? No Celestino, né? Pronto. E aqui, pronto, as oficinas que eu falei, lá no final. Esse aqui foi o filho do Dr. Geraldo Marques que me entregou. Eu fui bater na casa dele, lá no Eusébio, viu? A senhora tem um arquivo? Tem um arquivo no meu computador. Esse aqui, gente, é
é o protótipo, né? Do esqueleto do prédio do cinema, que hoje, pasmem, doaram para uma fábrica de confecção. Era o nosso cinema. Aqui é a casa do seu Anilton, em frente ao Raul Kid. Aqui o Raul Kid, ó, que era grupo 15 de novembro, né? Grupo escolar 15 de novembro. Aqui a primeira sangria, não tinha ponte. Outra coisa que eu acho fantástico, gente, queria compartilhar com vocês. Aqui, Sandrinha, foi quando o ministro da Aviação veio visitar as obras da construção do açude. É o São Luís, né? Esse aqui é o Geraldo Marques. Eu acho que Seu esse aqui, né? E aí, sim, aqui tinha um mini aeroporto que pousava avião desse tamanho. Eu acho que eu sei onde é. Depois da Libra lá à na pista esquerda. de aviação. É o Almir. Foram as duas primeiras. Olha esse aqui, tá na saída do véu de noiva. Olha aí. Olha o tamanho da vazão lá, né? Então, assim, pessoal, a gente procura, né, ser essa resistência de preservar e de mostrar a história. E é como a Sandrinha disse, a gente faz por amor. O meu editor, ele ficou botando algumas dificuldades, assim, pra gente fazer a nossa segunda tiragem. E eu falei pra ele, meu bem, olha, a gente fez esse livro aqui, não foi para ganhar dinheiro. Foi uma declaração de amor ao Bonabuiú. Porque se eu quisesse escrever para ganhar dinheiro, o que eu escrevi eu só consigo vender aqui, né? A gente só consegue vender aqui. Então é isso, mas eu queria só dizer das mulheres que aqui viveram, né, que tiveram a importância no comércio, né, que elas tiveram uma grande importância, um grande destaque, ainda continua até hoje. Na área da educação, né, Sandrinha, é inestimável a história da educação no Bonabuiú. Eu acho que 80% do corpo é feminino. Do corpo docente é feminino, né, dessa história, né, e a importância que elas tiveram, como elas trabalharam com a gente, né, nessa questão de formação humana, não só ensinar a ler e a escrever. Eu tenho ali guardado, que eu gosto muito de guardar minhas memórias, um álbum que ela nos ensinava a bordar, né, e outras coisas, a ler poemas, a gostar de literatura, né? Então tudo isso diante do que elas viviam, como é que se diz? É mostrar uma grandeza muito grande, porque muitas vezes elas eram amordaçadas, invisibilizadas, né? Às vezes quando tinha... Nosso projeto nós falamos sobre isso. Pronto, há um depoimento que eu tenho na minha memória, eu até escrevi um conto sobre isso, e também teve as religiosas. A gente teve a presença de religiosas aqui. Mas a gente tem casos era um caso aqui de uma filha do Bonabuiú, que ela era uma mulher muito bonita, muito cheia de vida, né? E ela cedo foi morar em Fortaleza e ela morreu de um acidente automobilístico, né? E quando ela chegou aqui, para ela ser sepultada, não deixaram ela entrar na igreja católica, infelizmente. Então, assim, foi algo que nos chocou, né? Uma pessoa precisando ser velada e teve que ser velada no patamar da igreja. Isso é uma violência. É uma violência. Né? Nem depois de morto, né? A gente escapa das violências, né? Das inúmeras violências que a gente sabe. Por quê? Porque ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela desobedecia. E assusta, né? Eu acho que muitas mulheres, né, foram, assim, houve violência, houve invisibilidade, houve amordaças, mas eu acho que o fato de elas serem fortes deixou um legado muito significativo na nossa cidade. A força delas é muito presente. Eu acho que um dos privilégios que nós ainda temos é de muitas dessas mulheres que nós estamos citando aqui e falando da força delas, ainda
estão E vivas. mostrar a importância A minha mãe- delas. A minha mãe, né, esposa de um caçaco, viúva, porque hoje restou do Denox as viúvas praticamente. A gente tem, se eu não me engano, 3 funcionários do Denox. O seu Tarcísio, o seu Isaac e o seu Osias, eu acho, lá da Brasília. Só eles 3. As demais são viúvas que ainda resistem. E foram elas que abriram os caminhos, que desbravaram o caminho para a gente trilhar. Foi a nossa mãe, a minha mãe, analfabeta, que não sabia ler, e o meu pai também, que abriu o caminho, rasgando mesmo a mata, digamos assim, literalmente, como é metaforicamente falando, para que a gente estudasse. Para que a gente não fosse analfabeta como ela, porque a minha mãe me disse que o maior sonho da vida dela era estudar e vestir uma farda. E ela não tinha como, entendeu? Então, o meu pai, mesmo ele sendo analfabeto, ele sabia escrever o nome, desenhar o nome dele, porque ele precisou para tirar os documentos e ser empregado, né? E a minha mãe também. Eles tinham ensinamento para nós. Eles eram autodidatas. E isso também foi importante. De onde foi que essas mulheres tiveram saber para dar a nós? Isso é muito importante. Por que elas nos ensinou como usar um talher, né? Como se portar de uma maneira respeitosa e educada? Nossa moral, né? Nossa moral, nossa ética. E elas nos ensinaram, quando não tinha internet, não tinha livro, gente. Era oralidade de pessoas para pessoa, né? Sim, e a gente tem que valorizar muito. Reconhecer, valorizar. Eu acho que nunca vai ser o suficiente a gente falar sobre a importância da figura feminina, né, da mulher, não só na construção do açude alojado de Lisboa, porque quando a gente fala da construção do açude alojado de Lisboa, é sempre muito importante frisar que é unido à formação da nossa cidade. Né? Então, não tem como desassociar o açude ao Banabuiú. E perceber toda essa força, esse pioneirismo. Eu sempre gosto de comentar isso, que o Banabuiú, eu sinto a nossa cidade diferente de outros lugares. E vocês ainda são muito novinhos, né? Talvez ainda não viajaram muito. Também não viajei muito não, a Tirila viajou mais que eu. Mas assim, quando a gente vai em outros lugares, e a gente conhece a história de outros lugares, precisa a gente estar lá, visitar fisicamente para ter o conhecimento. Não tem esse Banabuiú, esse aconchego, e principalmente não tem essa força que eu sinto, porque nós fomos uma cidade que nós fomos formados por minorias. Né? É diferente quando você vai estudar, por exemplo, a história de Fortaleza, você começa a estudar dos grandes fazendeiros, dos grandes políticos, você vai estudar de Quixadá, né, dos estrangeiros, Quixadá do mesmo jeito, Quixeramobim do mesmo jeito, Solonópolis, Jaguaretama, enfim, tem aquelas famílias tradicionais que há centenas de anos, algumas já estavam lá, já tinham sua força. E quando a gente vem para o Banabuiú, as famílias que, né, a gente pode pensar hoje como famílias tradicionais, na verdade, se formaram aqui. Né? E o Banabuiú, ele é um município que ele foi construído, e eu não falo só na questão física, ele foi construído físico, moralmente, socialmente, né, culturalmente, por caçacos, por mulheres, né, por prostitutas, né, por pessoas analfabetas, por agricultores, por comerciantes, né, então foram por minorias. E essas pessoas que representavam essas minorias hoje são pessoas que estão hoje à frente de um comércio que tem uma significância da cidade, que tem uma rota de linha, como a família da Chiquinha. Né? Eu lembro que eu criança... Hoje está na política ou na educação. Hoje está na política, hoje está na educação. De gestão. E assim, são pessoas que não eram grandes fazendeiros, não eram grandes empresários, não eram grandes políticos que foram se firmando aqui. Não, foram pessoas que vieram para cá em busca de trabalho, em
busca de uma maneira de vida, de sobrevivência, exatamente, que ficaram aqui, porque também é uma característica que é singular ao nosso município, porque os caçacos, eles não eram fixos, né? Eles eram nômades, eles eram trabalhadores, de onde tinha, né? E eles eram, na maioria, agricultores fugindo da estiagem. Então, eles, na época de estiagem, eles iam para as frentes de trabalho do governo, né? Que era abertura de estrada, que era construção de açude. Mas quando começava o inverno ou parava a obra, eles voltavam para suas casas, para suas roças, e aqui não, muitos ficaram. Né? Muitos ficaram aqui, começaram a morar em barracos, debaixo de árvores, não foi? Alguns ficavam embaixo, mas aí foram construir suas casas, foram formando a cidade, e hoje nós somos filhos dessas pessoas, né? Dessas minorias que tiveram a sua importância, a sua significância na nossa cidade. Eu me orgulho muito disso. Eu quero só retificar que a data de novembro de 1958 foi quando começou. Foi 28 de 11 de 1958, começou a construção do açude, porque em 1951 eles chegaram aqui para construir a cidade. O mini aeroporto, né, as estradas e tudo mais, porque eles fizeram primeiro a estrada que liga Banabuiú a Quixadá. Inclusive teve uma confusão lá das famílias de Quixadá, porque a família Queiroz, da Raquel de Queiroz, queria por um trecho e a família Baquite queria pelo outro, e a Baquite ganhou, né? Passa no terreiro da fazenda dos Baquites. Entendeu? E sobre, só para fechar aqui a questão das mulheres, no nosso livro, né, na página 173, a Fabrícia Câmara, a monografia dela, que ela fez, IF, né? De geografia, ela fala sobre as vozes das viúvas. Sim, inclusive nós citamos a Fabrícia no nosso projeto. Então ela fala sobre isso, né? Que é um grupo muito forte, né? De resistência dessas mulheres, né? Sim, principalmente porque quando a gente vê todo o histórico de construção social da mulher, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. E continua sendo. E não é fácil até hoje. Continua sendo difícil. E nosso projeto visa mostrar para as pessoas, essas mulheres, a importância dessas mulheres que estão escondidas, assim, né? Que muitas pessoas não comentam, muitas pessoas não reconhecem a importância que elas tiveram. E nosso projeto quer mostrar que essas mulheres são sim importantes, que elas sim ajudaram a construir Banabuiú. E ninguém é melhor para falar sobre elas do que duas mulheres também gigantes, que são vocês. Nós gostaríamos de agradecer pela participação, por darem esse apoio, por nos ajudarem. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizo, né? Muito obrigada. Por este tema. Eu venho acompanhando o empenho de vocês, né? Às vezes dos estresses, né? Eu já vi alguns corredores, né? Por conta das datas, enfim. Mas, assim, é um tema que ele é de uma importância tremenda. Né? Assim, eu vejo que é um tema que precisa e deve ser continuado. Né? Não tem como parar por aqui. Vocês devem levar Inédito, né? Sim, né? A gente não pensa esse tema de trabalhar, ver as mulheres dentro da importância da construção, do açude, da formação da cidade, dessa visibilidade, de fazer essa conexão, que a construção do açude e a formação do Banabuiú estão totalmente conectadas, né? Mas não tem como não estar, né, juntos. Mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Pronto, eu parabenizo também a equipe, fiquei honrada, né, em ser convidada e também de receber vocês na minha casa. Eu adoro receber as pessoas na minha casa. De vez em quando vamos visitar, tá bom? Tá bom. E também, assim, não é que a gente, nós mulheres, estamos em pé de guerra com o homem, querendo, de uma maneira arrogante, tomar o lugar dele. Eles têm o lugar dele, nós temos o nosso. E dá para ter o lugar dele, dá para ter o nosso. E não é mostrando o meu que eu vou invisibilizar o outro. É que a gente possa estar no mostrar mundo. a nossa força.
e mostrar a nossa força movida pelo amor, pelo respeito, né? Por essa característica que nós temos. Eu li um teórico contemporâneo, Edgar Morin, que ele fala sobre a nossa ancestralidade lá na Idade Primitiva, que a mulher ela tem ancestralidade nos animais mamíferos, por isso que a gente é afeta, por isso que a gente é amorosa, né? Então, assim, é preciso ter nós nesse espaço, protagonizando também junto com o outro, né? E finalizo, né, que eu adoro esse cordel que nós fizemos, eu e o Rochinol do Vinaré, que é um conterrâneo nosso lá do Vinaré, hoje vive em Fortaleza. Eu escrevi a história e ele cordelizou, né? Vou falar só o que tem a ver com a nossa conversa aqui. É do A ao Z, né? Aí começa assim. Há de arrojado Lisboa, um arrojado engenheiro, que nas obras contra as secas fez trabalho pioneiro. Nos trabalhos de açudagem por nosso Nordeste inteiro. Aloysio Cajazeiras, grande personalidade nos anais da nossa história, permanece na verdade, pois foi um grande político aqui na nossa cidade. Aí, com C escrevo Caçaco, o sertanejo valente, que construiu a barragem com a seca, fome e sol quente. C de chespe, de comércio, construção comum pra gente. D para escrever Denox, que foi órgão nacional, para combater as secas de forma excepcional, que em nosso município marca a nossa história local. E por aí vai, né? Eu vou aqui para o X e o Z. X para lembrar da Chica do Luizão e também do Chilindró, que chamamos de prisão, no comando dos soldados Lima, Ferreira e Abraão. Os 3 primeiros soldados do Bonabuio eram eles. Nunca prendi ninguém, viu, gente? Z para o Zés e Zumira, do Bonabuio inteiro. Zezinho Belo que conta os seus causos no terreiro. E tem o Zezinho Queiroz do primeiro fazendeiro. Bem, muito obrigada pela participação. E é Vamos isso. tomar um cafezinho, né? E é isso. Obrigada quem assistiu até aqui. E até mais.